seriam os pilares para fazer o diagnóstico de um autismo infantil? Os pilares do diagnóstico seriam sempre déficit na linguagem, né, que é a comunicação, sendo ela verbal e não verbal, e padrões restritos e concretos do comportamento, né? Isso são as bases, né? Onde vai ser todo o raciocínio para se fazer o diagnóstico do autismo infantil. Então vamos destrinchar um pouquinho. Então, déficit na comunicação, né? Quando se fala em déficits, né, dificuldades na comunicação, nós estamos falando na linguagem. A linguagem é a linguagem verbal, né, a linguagem falada, né, que a gente se comunica, e a linguagem não verbal, né? Ou seja, por gestos, por semblantes, né, faciais, né, a linguagem do corpo, vamos dizer assim, sem usar as palavras. Então a criança, ela precisa ter um déficit na linguagem. Isso aí é imperativo que se tenha, né, esse déficit, esse atraso, para se fazer um diagnóstico de autismo. Algumas crianças, ela vai apresentar uma evolução na linguagem, né, principalmente a linguagem oral, falada, que é a verbal. Porém, essa criança, quando se analisa de forma mais minuciosa, ela vai ter dificuldade na interpretação, no entendimento da própria linguagem. Então, ou seja, ela fala, ela ouve, mas muitas vezes ela não consegue sentir nem entender os pormenores da linguagem, né, que a outra pessoa está falando. Então, algumas gírias, algumas brincadeiras, algumas coisas ela tem dificuldade, né? É aquela pessoa que a gente comenta, que a gente brinca assim, que é preto no branco. Então, se fala uma coisa, é aquilo ali e não tem nuance de linguagem. Então, elas vão ter essa dificuldade. Mas a grande maioria dos pacientes autistas, principalmente criança, já se nota desde pequeno uma dificuldade, um atraso importante na linguagem, principalmente a linguagem verbal, a linguagem mais complexa, né, da pessoa vir a adquirir. Okay? Então, é um ponto crucial. Outro ponto importantíssimo, né, que é necessário estar dentro de todo aquele bojo de sinais e sintomas, é o comportamento restritivo e muitas vezes repetitivo. Isso são padrões, né, onde a criança ela vai ter dificuldade em mudanças. Então, por exemplo, ela vai para a escola, então ela tem que ir sempre no mesmo horário, sempre no mesmo caminho. Então, se mudar de caminho, ela vai se sentir desconfortável, vai se irritar, entendeu? Dentro de casa, ela vai precisar que a disposição dos móveis seja sempre no mesmo lugar, né? Se chegar uma visita ou a criança viajar, ela vai se descompensar, né? A grande maioria das vezes, porque são padrões repetitivos e concretos, restritivos. Ela tem dificuldade de uma alteração no meio, né? Seja por situações adversas ou não, ela tem dificuldade de se moldar a essa modificação. Então, isso é um critério diagnóstico que é obrigatório estar dentro, fazer o diagnóstico do autismo infantil. Outro ponto importantíssimo, né, que se deve se considerar é o seguinte: autismo é um atraso do neurodesenvolvimento, ou seja, então ela está com a criança desde os primeiros meses de vida. Certo? Então, se a criança é tida como normal, nunca apresentou atraso de fala, nunca apresentou problema nenhum na linguagem, ou nenhum comportamento restritivo, né, e por volta dos 10 anos de idade, por exemplo, começa a apresentar, a gente tem que considerar outras causas. Né? Então, o autismo já deixa de ser a primeira causa, porque tais situações que eu comentei anteriormente tem que estar desde os primeiros anos de vida. Inclusive, é importantíssimo que já no acompanhamento da criança pelo pediatra, na puericultura, o pediatra já faça essa avaliação nos questionários. É importantíssimo que aos 18 meses, pelo menos, o pediatra faça. Okay? Que já é um rastreio interessante para se fazer o diagnóstico de autismo. Okay? Então, ou seja, desde os primeiros meses, né, ou desde até o nascimento, essas crianças vão apresentar. Outro ponto importante, né, é que tais sintomas, né, eles em algum momento, tanto na infância ou depois na vida adulta, eles vão levar a um prejuízo funcional. Seja ele prejuízo na escola, seja ele prejuízo na faculdade, seja prejuízo na vida profissional. Então, são critérios importantes, porque muitas vezes, né, algumas vezes essas pessoas já chegam, né, para um acompanhamento, para um tratamento, já com maior idade, né, com seus 10, 15, 20, né, inclusive pela proliferação hoje da informação, pessoas adultas, gente, fazendo diagnóstico de autismo. Então, essas pessoas já têm já um prejuízo, né, funcional. E isso é critério diagnóstico também usado pelo DSM-5. E um outro critério, não menos importante, é que todos esses sintomas e sinais que eu comentei, eles não são advindos de outra coisa que não seja o autismo. Por exemplo, uma criança ele tem um diagnóstico já de retardo mental, né? Segura esse nome retardo mental, mas é o declínio cognitivo. Né? Ele não pode ser diagnosticado como autismo. Isso é exclusão. Né? Essa criança vai ter um tratamento, tem que ser acompanhado, tem, claro. Mas para fins oficiais,
né, ele não é autista, ele tem o déficit cognitivo, não é autista. Ou qualquer outra causa de atraso do desenvolvimento, seja ela neurológica, seja ela metabólica, né, genética. Se tiver outro diagnóstico, aí o diagnóstico de autismo ele é de exclusão, ele é excluído. Ou seja, o autismo ele tem alguns pilares no diagnóstico, quando as outras coisas se excluem, né, são excluídas, aí sim você tem um diagnóstico de autismo infantil. Então, é bem importante deixar claro esse, né, porque é um diagnóstico que ele está um pouco assim, as pessoas falam assim erroneamente que isso aqui está na moda. Não é que está na moda. Hoje em dia tem tido mais, graças a Deus, mais informação. Né? Então as pessoas procuram mais saber se a criança tem autismo, se não tem autismo, o que faz para tratar, o que não faz. Muitos adultos hoje procurando, será que eu tenho autismo, será que eu não tenho? Ou seja, então nós precisamos, nós nos embasamos em critérios já muito bem estabelecidos, né, há décadas, né, para dizer, ou ao mínimo suspeitar, não, é um autismo? Não, provavelmente não é um autismo. Então esse diagnóstico não é feito assim, um chute, né, de forma totalmente aleatória. Nós somos embasados, sim, por critérios muito bem estabelecidos. Né? Então, obrigado. Até a próxima.